Seja bem-vindo, esse é o programa Escola Bíblica. Hoje, quinta-feira, o nosso último encontro da semana sobre um tema tão especial, né? A gente está falando sobre o testemunho do cristão, como expressarmos o amor de Cristo Jesus para as pessoas. E hoje, o tema é muito interessante porque a gente vai abordar aqui um pouquinho sobre o amor de forma prática. Como é que a gente pode realmente testemunhar de forma prática, demonstrando que nós amamos as pessoas, nos dedicamos a elas também. E Deus tem um chamado muito especial para todos nós, para fazermos isso, tá bom? Vamos entender um pouquinho mais sobre isso aqui no programa Escola Bíblica? É rápido, a gente vai para o intervalo, na sequência eu já aguardo você mandando aqueles abraços, a sua participação de uma maneira muito especial com a gente. Bem rapidinho, a gente volta já. Que legal é ter você junto com a gente e mais interessante ainda é ter você participando também, tá bom? Esse é o programa Escola Bíblica, não é um programa de pregação, é um estudo da Palavra de Deus, é uma conversa, a gente dialoga aqui, nós apresentamos alguns temas que você pode colocar o seu ponto de vista também. E como é que você vai apresentar aqui o que você pensa? Através das redes sociais, através do Facebook da TV Novo Tempo, através do Facebook do programa Escola Bíblica, que eu convido você também para participar com a gente, para se envolver e seguir. E tem duas maneiras que você pode assistir também, tá? Pelo NT Play, que é um aplicativo da Novo Tempo, ou pelo YouTube, nós estamos transmitindo também. Sem esquecer, claro, da TV Novo Tempo espalhada por todos os cantos do Brasil. Seja bem-vindo, hein? O tema dessa semana é sobre o testemunho do cristão e nós falamos vários aspectos, onde falamos sobre testemunhar para as pessoas que não conhecem a Cristo. Como é que a gente vai falar de amor de Jesus para essas pessoas? Antes de ontem, nós falamos sobre como testemunhar para pessoas de outras crenças religiosas. Hoje, eu quero falar do amor de forma bem prática e alguns textos da Bíblia e Jesus sempre como nosso grande exemplo, sempre como a nossa referência também. Eu quero aproveitar, tem gente que já está seguindo a gente aqui e ao vivo, mandando os abraços. Eu quero aproveitar e entrar no Facebook bem rapidinho aqui, por isso que é gostoso ao vivo, né, gente? A Ceissa Sarmento dizendo assim: obrigado, pastor, por suas orações. Lido com várias patologias, né, mas creio na intercessão. Ô Ceissa, Deus abençoe muito você, viu? Muita confiança sua em postar isso, abrir o coração nas redes sociais aqui, que Deus te abençoe muito, viu? A Silvana Essel também, boa noite, pastor, muito bom estar ligada na Novo Tempo, Deus abençoe grandemente esse programa. A Antônia Nascimento, também a Simonete Costa, a Maria Ferreira Santos, também a Elza Rodrigues. Esse aqui é o Facebook, tá bom? Daqui a pouquinho a gente vai entrar em contato com você que está interagindo nas outras redes sociais também. Não se esqueça, enquanto você acompanha o programa de hoje, em ter também o material que nós estamos estudando. Nós temos uma base de estudo, um manual. Você pode olhar no QR Code, que é esse símbolo que você vai ver na lateral aqui. Durante o programa você vai acompanhar aqui o QR Code, mirar sua câmera fotográfica aí do celular e vai aparecer um linkzinho para você fazer o seu cadastro aí, tá bom? Após a oração você vai conferir isso, mas antes nós vamos abrir o nosso coração a Deus e apresentarmos o tema de hoje, que é um tema muito especial. Bondoso Deus, obrigado pelo tema dessa semana. É um tema importante, é um tema fundamental para a nossa vida, testemunharmos para as pessoas ao nosso redor. Às vezes é tão difícil, às vezes centralizamos os nossos interesses em nós mesmos, mas nos ajude a olharmos ao nosso redor e percebermos que tantas pessoas precisam de nós. Nos ajude, esteja conosco, nos transforme, pedimos em nome de Jesus. Amém. Nós estamos aqui juntos e eu já quero começar com um texto que ontem nós introduzimos ele, e ele traz uma roupagem para a temática de hoje também. João, capítulo 13,
Evangelho de São João, capítulo 13, verso 35. Nós lemos esse texto ontem, diz o seguinte: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. As pessoas conhecerão que nós, de fato, somos discípulos de Jesus se nós amarmos. E quando a gente vai e fala de testemunhar para as pessoas, o amor, ele tem que ser um testemunho de maneira prática. Muita gente fala de amor em música, né? Já percebeu? Hoje tem músicas e mais músicas sobre o amor. As pessoas confundem amor com um sentimentalismo, com romance, com paixão, mas o amor tem que ser algo prático. E na Bíblia, o amor era algo concreto, não era somente um sentimento, mas é você realizar algo para alguém, tá bom? Porque quem ama faz alguma coisa. Eu vou dar um exemplo bem prático para você aqui de que o amor na Bíblia ele é mais do que teoria. Olha que interessante isso aqui. Gênesis 4, verso 1 diz assim: e conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim, e disse: alcancei do Senhor um homem. Tem uma palavrinha, vou chegar perto aqui, não sei se você consegue ver comigo, a palavra conheceu. Conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu. Ele conheceu a Eva e ela engravidou. Essa palavra conhecer é no sentido prático. Ele teve relações com Eva e Eva ficou grávida. Sempre que o Antigo Testamento fala sobre um conhecimento, o conhecimento é um conhecimento prático. Não adianta você e eu dizermos assim: eu conheço da Bíblia. Eu conheço tudo, de Gênesis a Apocalipse. Se você não pratica o que você conhece, não vale nada. Conhecimento na Bíblia é prática. Conhecer, quando Adão conheceu a Eva, ele teve relações, ele se envolveu com ela de maneira prática. E quando a gente fala em testemunhar, testemunhar não pode ficar somente na teoria, tem que ser algo prático. Eu quero apresentar aqui um livro que é muito conhecido. Pode ser que você já tenha ouvido falar dele, já tenha lido esse livro. Ele tem alguns princípios interessantes. Você já vê ele na tela aí. É de Gary Chapman, As 5 Linguagens do Amor. Esse livro é interessante porque ele diz o seguinte, que nós podemos expressar o amor de maneira prática. E todos nós temos algumas maneiras pelas quais nós nos sentimos amados. Então, pode ser que você se sinta amado ou amada de uma maneira diferente do seu esposo, da sua esposa, dos seus filhos. Às vezes ele está expressando amor para você, mas você precisa de uma outra maneira de receber esse amor. Eu vou dar um exemplo prático para você aí, tá bom? É bem conhecido. Só que é o seguinte, por que eu vou abordar esse aspecto aqui? Não no sentido do relacionamento conjugal em si, mas no sentido de testemunho. Nós vamos olhar esse livro aqui numa perspectiva de Cristo, do nosso testemunho, tá? E olha que interessante a gente ver que Jesus, ele é o exemplo claro de alguém que demonstrava na prática amar as pessoas. A primeira maneira com que as pessoas se sentem amadas é com palavras de afirmação. No livro fala sobre isso. O que são palavras de afirmação? Palavras positivas para as pessoas, palavras de incentivo, né? E eu pergunto para você o seguinte: qual foi a última vez que você testemunhou para alguém, elogiando ou motivando alguém? Essa é uma maneira de testemunhar. Tem pessoas que precisam de incentivo, de elogio. E Jesus, ele testemunhava do amor dele de maneira prática, fazendo o quê? Com palavras de afirmação, de ânimo. E olha o exemplo de Jesus, quando ele olhou para a mulher pecadora, para aquela mulher que havia sido acusada por vários homens, e ela precisava de uma palavra de ânimo. O que Jesus disse? João 8, verso 11 diz assim: e disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno, vai e não peques mais. Os homens estavam acusando aquela mulher, e ele chegou para ela e perguntou assim: alguém está te condenando? Alguém apontou o dedo para você? Alguém teve coragem de dizer algo mais? E ela disse: não, Senhor, ninguém.
E ele disse assim, eu também não te condeno, vai, não peques mais. Jesus testemunhava com palavras, ele sabia a pessoa que precisava de palavras. Testemunhe, levantando as pessoas com palavras de ânimo. Tem pessoas que precisam de tempo, né? De qualidade de tempo. Você consegue dar atenção para as pessoas no seu dia a dia? Você tem conseguido ter qualidade de tempo? Se tem algo que é valioso hoje é a atenção. Já percebeu que muitas vezes os pais não têm dado atenção para os filhos? Muitas vezes o chefe não tem tempo de parar para ouvir o servidor da empresa? Mas Jesus, ele testemunhava dando atenção. Olha que interessante essa história também. Jesus com as crianças ali. Jesus passava tempo com as crianças. Marcos 19 diz, trouxeram-lhe então alguns meninos para que sobre eles pusesse as mãos e orasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse, deixai os meninos e não vos estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Jesus dava atenção, passava tempo com as pessoas. Você tem testemunhado das pessoas, ou para as pessoas, passando tempo com elas? O que as pessoas têm mais necessitado hoje, uma coisa que é valiosa é o tempo. Às vezes as pessoas preferem dar dinheiro para outra do que dar atenção. Mas como cristãos, como aprendedores de Cristo, aqueles que estão aprendendo, nós temos que dar atenção para as pessoas. Existe uma terceira maneira também. Servir, estamos aqui para servir. É a terceira linguagem do amor, formas de servir, né, do livro que eu mencionei, mas Jesus trazendo uma lição para nós. Quem dera os políticos, os esposos, as esposas, os filhos, os pais, os pastores, os padres, soubessem na prática que nós estamos aqui para servir as pessoas. Nós não estamos aqui para ser servidos. E o cristão que testemunha, ele serve as pessoas. Por exemplo, olha o que Jesus fez. Uma das maneiras que Jesus mais representou o serviço foi fazendo o quê? Foi lavando os pés dos discípulos. Jesus estava aqui para servir as pessoas. João 13, verso 5 diz assim, depois deitou água na bacia e começou a lavar aos pés aos discípulos e enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Quem deveria lavar os pés era o servo. E Jesus se colocou como servo, dizendo assim, eu estou para servir. E nós, cristãos, temos que servir as pessoas. Eu não estou dizendo ser capacho das pessoas, mas nós estamos nesse mundo para fazer a diferença, servir. Uma quarta lição para nós, uma quarta maneira como as pessoas se sentem amadas, de maneira prática, toque físico. Já percebeu que existem pessoas que gostam de abraço? Pessoas que gostam de um forte abraço. Tem pessoas que não gostam tanto, mas tem pessoas que se sentem amadas. Qual foi a última vez que você abraçou alguém? Qual foi a última vez que você tocou em alguém deitado ali num leito do hospital, segurou na mão da pessoa? Jesus, ele amava de maneira prática. Jesus, ele tocava as pessoas. Lembra do episódio do cego? Jesus curando o cego e colocando barro nos olhos dele? Jesus já curou várias pessoas, a Bíblia fala sobre isso. Algumas ele disse simplesmente, olha, vá lá, se lave. Outras ele disse, pode voltar que o seu filho está vivo. Outras ele disse, olha, levanta e anda. Outras ele disse, pode sair. Mas esse homem ele tocou nos olhos. Porque ele sabe que algumas pessoas precisam do toque. Existem pessoas que se sentem amadas quando são tocadas. Jesus é o exemplo de amor, é o exemplo de testemunho. João 8:23 diz assim, e tomando o cego pela mão, levou para fora da aldeia e cuspiu-lhe nos olhos, e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. Jesus toca. A última maneira, e a última forma como as pessoas se sentem amadas também, é recebendo, sabe o quê? Presentes. Tem gente que se sente amado quando recebe um presente, né? E nós podemos testemunhar, doando para as pessoas. E aí não precisa ser um carro, não precisa ser uma mansão. Claro, a gente não tem. Mas uma simples lembrancinha, um simples agrado, uma simples flor,
um simples presente. Esse é um testemunho que você pode dar, um prato de comida para uma vizinha, para um amigo, para uma amiga. Jesus foi o maior exemplo de doação. E o maior presente é esse que você está vendo agora, na cruz do Calvário. João 3,16 diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que fez o quê? Que deu um presente, o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você quer testemunhar para as pessoas? Testemunhe demonstrando amor de maneira prática. As pessoas vão ver Jesus em você. Após o intervalo, a gente volta respondendo uma pergunta. Qual é o ministério? Qual é a responsabilidade de todos nós crentes, né? E quando a gente fala em crente, não é no sentido pejorativo que muitos dizem, mas no sentido daqueles que creem em Jesus, seja você católico, seja você evangélico ou não. Qual é a missão de todos aqueles que acreditam em Jesus? Nós temos que testemunhar. E após o intervalo a gente volta respondendo essa pergunta e eu espero você. O programa Escola Bíblica é uma maneira interativa de você estudar a palavra de Deus. Olha, estamos aqui apresentando de maneira que a gente possa aprender juntos. É uma escola, é uma sala de aula, é um estudo da Bíblia. E ela está aqui, mas sendo projetada ali para você na tela, os textos. Confira em casa, envie suas dúvidas pelo Facebook, pelo Instagram também, compartilhe. Olha, eu tenho recebido muito, eventualmente eu tenho procurado dar uma atenção para as pessoas que têm inscrito aqui no programa Escola Bíblica, a equipe de produção. Eu agradeço a Joyce, a Maiara, quem está falando no meu ouvido aqui constantemente aqui, ela falou obrigada, viu, que é a Mari, nesse momento. Tem a Luma também que prepara os PowerPoints aqui. E toda a equipe, os câmeras, a produção, o pessoal do Switcher, toda a equipe muito querida, todas as noites a gente está junto aqui. E a você, tá? Agradeço. E tem muita gente que entra em contato dizendo assim, pastor, olha, minha avó, principalmente as pessoas mais idosas, né? Os jovens entram em contato pelas redes sociais, mas dizendo assim, a minha avó quer um abraço, pastor, e tal. E vou fazer o seguinte, vou mandar um abraço aqui. A Aline Noronha está dizendo, por favor, pastor, manda um abraço para minha avó. A Bertolina, senhora Bertolina, de 92 anos, não perde um programa, está assistindo a gente agora. Um abraço então para a senhora Bertolina, muito obrigado, que Deus abençoe muito a senhora, viu? Temos aqui também o Felipe. O Felipe não disse de onde ele é de Várzea. Não sei de que estado é Várzea, se você conhece. Ele diz assim, manda um abraço para minha avó Zuleide também, está acompanhando. São os netos aqui, né? Assistindo e mandando um abraço para a avó. Estão acompanhando juntos aí. A Luana escreveu agora há pouco dizendo, boa noite, pastor. Manda um abraço para minha mãe, Maria dos Anjos. Ela está assistindo também. E o último abraço, tá bom? Porque a gente precisa seguir. Mas o nosso amigo Samuel Murinelli, dizendo assim, meu nome é Samuel, aqui de Rio Bonito, do Iguaçu, Paraná. Não perco nenhum programa, gostaria que mandasse um abraço, sou da Assembleia de Deus, mas admiro os adventistas. Manda um abraço ao vivo aí, pastor. Se não der, tenta no outro programa, mas está dado aqui, tá bom? A gente está na dívida com muitas pessoas, mas eu agradeço a você que tem escrito para a gente aqui. Qual é o ministério de todos os crentes? O tema da semana, para você que está chegando agora, é testemunhar de Jesus. E todos nós temos um ministério. Eu falei no bloco anterior que crente é aquele que crê em Deus. Todos nós temos uma missão. 2 Coríntios 5 diz assim, porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Continua o verso. Assim, vamos ler até o verso 20? É assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não conhecemos desse modo. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. E continua a última parte aqui. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação.
Vamos parar por aí, ok? 2 pontos importantes aqui. Qual que é a sua missão ao testemunhar e a minha missão? E a gente vai fechando aqui o nosso tema da semana. Um ponto, mais um ponto aqui. Os que vivem, não vivam para si. É uma das partes que nós lemos. Mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Nós temos que viver, o cristão deve viver para Deus e para as pessoas. Você entende? Testemunhar, o que é testemunhar? É viver para Deus e para as pessoas. A gente vê muita teoria por aí. Até que ponto, pensa comigo, até que ponto nós estaríamos dispostos a fazer como Paulo, o apóstolo Paulo fez? Ele abandonou todos os benefícios que ele tinha, começou a construir tendas e viver em função de Jesus e dos outros. Deus nos deu um ministério do testemunho, da reconciliação. E é isso que a gente vê na segunda parte aqui. Nos deu o ministério da reconciliação. E o que é reconciliação? A ideia de reconciliação é que no passado Deus e o ser humano eles desfrutavam de um estado de companheirismo. O ser humano era companheiro de Deus, isso se perdeu com o pecado. E o nosso objetivo ao testemunhar deve ser reconectar as pessoas com Deus, com Cristo. Ok? Testemunhar é de uma maneira prática, com amor, reconectar as pessoas com Deus. Elas olharem para nós e sentirem o desejo de olharem para Jesus. Elas sentirem o desejo de beberem da água da vida, de terem sabor na vida delas com o sal da terra que somos nós. Nós temos que levar as pessoas a sentirem o desejo da água que é Cristo Jesus. Assim nós podemos entender a seguinte frase: nós devemos testemunhar e devemos oferecer a oportunidade de salvação para todas as pessoas. Nós devemos testemunhar por quê? Por que nós devemos testemunhar? Porque nós crescemos quando nós testemunhamos. Quem testemunha cresce espiritualmente. Não deixe de fazer algo por alguém. Você vai crescer. Quem testemunha está fiel aos planos de Deus. Quem testemunha realiza aquilo que Deus espera de nós. Eu quero ler agora o texto de Atos 1, verso 8, que traz uma lição muito importante para nós sobre o testemunho. Atos 1, 8 diz assim: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Esse era um contexto apostólico, onde aqueles que amavam a Jesus deveriam pregar e falar e testemunhar no seu círculo e em todos os cantos do mundo. Mas esse é o desafio que Deus lança para você também hoje, para mim. Nós devemos ser testemunhas do amor de Cristo aonde nós formos, em todos os cantos da terra. Quem olhar para você aí na Bahia, em Tocantins, no Rio Grande do Sul, o seu vizinho, o seu amigo, ele deve olhar e perceber que você é um testemunho de Jesus. E eu quero encerrar com o último texto. Quando Jesus expulsou o demônio de um homem, ele quis seguir Jesus. Você lembra dessa história? Jesus atravessou um rio, expulsou o demônio de um homem. Ele disse: posso ir com você? O que Jesus disse? Qual foi a resposta de Jesus? E eu encerro com Marcos 5,19. Jesus não permitiu e disse: vá para casa, para a sua família, e anuncie-lhes quando o Senhor fez por você, quanto o Senhor fez por você, e como teve misericórdia de você. O primeiro testemunho que você e eu devemos fazer, eu vou olhar até para essa câmera aqui, agora como uma forma até de apelo para você. É um estudo, mas hoje um apelo. Testemunhe para o mundo todo, mas principalmente testemunhe para a sua casa. Testemunhe para os seus filhos, para o seu esposo, para a sua esposa, para aqueles que estão... Eles não são fáceis, né? Eu também não sou fácil, você não é fácil, todos nós somos um desafio.
mas Deus espera que nós tornemos prático o amor todos os dias e reconciliemos aqueles que nós amamos com Cristo Jesus. Primeiro, a sua família, depois os vizinhos e o mundo ao redor. Que Deus te ajude a testemunhar. Semana que vem nós vamos falar sobre vida saudável. É o tema semana que vem aqui no Escola Bíblica, vida saudável, um estilo de vida saudável. Segunda-feira, 8h30 da noite, ao vivo, e eu espero você. Vamos orar. Bondoso Deus, obrigado pelo estudo dessa semana. Nos ajude a sermos testemunhas vivas do Teu amor, aonde estivermos. Abençoe cada amigo que nos acompanha nesse momento. Dê a eles um final de semana abençoado. Pedimos em nome de Jesus e por Ele oramos. Amém, Senhor Deus. Amém.